No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, ouvintes! Bem-vindos à parte 2 do nosso episódio sobre assédio no ambiente de trabalho. Se você ainda não ouviu a parte 1, recomendamos que volte lá e ouça, pois discutimos pontos fundamentais sobre o tema e preparamos a base para a continuidade dessa conversa. Para quem já ouviu a primeira parte, continue com a gente. Nesta segunda etapa, vamos aprofundar ainda mais essas questões. E depois dessa nossa conversa, doutora Luciana, se alguém que está lá, farmacêutico ou farmacêutica, e está com aquela dúvida ou acha que está sofrendo assédio, qual o caminho que essa pessoa pode seguir? Até para ela tirar a dúvida ou até mesmo para ela fazer a denúncia. Então, você tinha me perguntado e eu acabei não respondendo, né? Você falou assim, como é que a gente sabe que isso é causado pelo trabalho? Como que a gente faz esse nexo com o trabalho? Como que a gente relaciona com o trabalho? E aí é que tá. A gente, enquanto profissional de saúde, que é quem tem, né, assim, o poder de fazer isso, um psicólogo, um médico do trabalho, um médico generalista que se interessa por esse tema, como é o meu caso, um psiquiatra, enfim, tem neurologista que atua nessa área também, enfim, o profissional de saúde que cuida desses temas, que se interessa por isso, ele vai ter que fazer uma investigação do que é que a pessoa tem passado, tem vivido nos últimos tempos, em termos de fatores desencadeantes, fatores estressores. E, óbvio, conhecer também os sintomas que ela apresenta. Então, assim, se ela tem vivido no ambiente de trabalho situações que se enquadram como riscos psicossociais, numa intensidade que ela já é, assim, etiológica, entende? Uma intensidade que pode causar adoecimento, e ela tem uma manifestação nesse sentido, obviamente que, nesse caso, fala-se a favor de uma doença do trabalho, né? De uma doença mental relacionada ao trabalho, ou de uma doença que ela é mental e física também, porque ela às vezes tem manifestações somáticas, mas são relacionadas ao trabalho. Então, o nexo ele é feito dessa forma. Eu já dei aula para peritos médicos e eles falam assim, mas como que a gente vai ter certeza que aquilo é causado pelo trabalho? E eu digo para eles, falo assim, olha, certeza, a gente nunca vai ter de nada. A gente não tem certeza nem quando você está atendendo no pronto-socorro e vem alguém que está com uma pneumonia, você pressupõe que seja uma pneumonia comunitária, porque aquela pessoa, você vai falar, não estava internada, não estava invadida por catéter, não teve exposição dentro de um hospital, dentro de uma entidade nosocomial, então essa pneumonia ela não é complexa, né? É uma pneumonia simples de vírus, bactérias que a gente tem na comunidade. E aí você vai tratar com antibiótico que tem aquele espectro. Mas você tem certeza? Não tem certeza. Para ter certeza, você precisa ali fazer uma cultura, esperar, né, e ver. E mesmo assim, a gente sabe que às vezes não aparece alguma coisa, tem outra coisa envolvida ali que não vem. Tudo também tá sujeito a falhas. Então, certeza a gente não tem. Mas a gente tem como presumir em muitos casos e acertar na grande maioria das vezes quando a gente consegue estudar que é fator de adoecimento no trabalho, né? O que é fator de adoecimento mental no ambiente de trabalho e como que essas doenças elas aparecem. Eu acho muito fácil, inclusive, fazer esse diagnóstico, fazer esse nexo. E realmente consigo separar quando a pessoa tem questões pré-existentes do que está acontecendo ali. Então é muito comum, eu já tomo antidepressivo desde adolescência porque eu sofri um abuso sexual e eu tive depressão em relação a isso, né, por conta disso. Isso não tira a pessoa o direito dela adoecer por burnout, se ela vai, sei lá, trabalhar num banco ou num telemarketing. E hoje em dia eu vejo muitos profissionais médicos, assim, pro meu espanto, dizerem que a pessoa não pode ter burnout se ela tem transtorno, né, do pânico, se ela tem transtorno de ansiedade, se ela tem depressão, enfim, ou se ela já teve depressão, qualquer coisa que ela tiver é uma repetição daquele quadro e vem pelas mesmas razões. E algo importante da gente dizer é, doença do trabalho não é só aquilo que acontece por causa do trabalho, também é doença do trabalho, de acordo com a Lei 8.213, aquilo que se agrava em função do trabalho. Então isso é algo muito importante, isso é algo para se prestar muita atenção, porque muitas vezes sim, a pessoa tem uma questão pré-existente, mas ela foi agravada pelo trabalho. E eu vejo muito poucos peritos, médicos, juízes reconhecerem esse aspecto do agravamento, sabe? Existe uma crença muito grande, uma tendência muito grande de se a pessoa tinha algo pré-existente, dela ser excluída desse direito de ser ressarcida, de ser contemplada, de ser indenizada, de ser cuidada em função de um agravamento que aconteceu no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. Então é isso, a doença profissional ela é aquela que ela necessariamente
realmente precisa daquela profissão para acontecer. Seria mais ou menos como silicose, ou, por exemplo, o estresse pós-traumático para o veterano de guerra. É uma doença profissional. Ele não vai adquirir ela daquele jeito, né, muitas vezes em um outro lugar. Mas, a não ser que isso passe por um ato de violência, uma questão de violência, mas aí não é relacionado ao trabalho. Agora, a doença do trabalho é aquela doença que você pode adquirir, né, em casa, pode adquirir em função de um esporte que você pratica, mas também ela pode ser adquirida pelo trabalho. E aí o que você precisa é estabelecer o nexo causal, mostrar que existem fatores de risco aos quais a pessoa esteve exposta por tempo e em quantidade, intensidade suficiente para que eles expliquem aquele fenômeno que ela apresenta, né? Aquela condição que ela apresenta de saúde física e psicológica. E assim, como denunciar? Denunciar é uma coisa, diagnosticar e tratar é outra, né? Para diagnosticar e tratar, aí eu recomendo profissionais de saúde, médicos, psicólogos, de preferência psicólogo do trabalho, ou algum psicólogo que tenha um entendimento assim melhor dessas questões de assédio, de traumas no trabalho. Mas qualquer profissional consegue ajudar uma pessoa nessa situação, qualquer psicólogo. É só que se a pessoa tiver realmente um conhecimento maior, é mais frutífero, eu acho, essa relação. Mas acho que qualquer psicólogo consegue ajudar. Já médico, não dá para dizer a mesma coisa. Se o médico não conhece, a chance dele dizer que é frescura, que não é nada, enfim, que a vida é isso mesmo. Outro dia eu ouvi de um paciente meu que ele falou: eu deixei o meu psiquiatra e agora quero seguir com você, porque ele falou para mim, me mandou, né, ele citou para mim um corte do Renato 38, que eu nem sabia quem era, né, agora já sei, falando que a vida é assim mesmo, que tem que aceitar, que o trabalho é assim e tal, assim, de uma forma bem, não é nem pouco acolhedora, né, mas de uma forma bem agressiva mesmo, assim, e demonstrando uma falta de empatia, de entendimento sobre o assunto, sobre a clínica do trabalho, né, sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e quanto que eles podem ser deletérios para a saúde física e mental. Então, para tratar, assim, do ponto de vista médico, é importante procurar alguém que saiba fazer esse diagnóstico. Eu vejo muitos psiquiatras que não sabem diagnosticar burnout, ou que acham que o burnout não existe, ou que falam que burnout não é condição médica, e aí fica muito complicado, né? Porque se o médico acha que o burnout não é condição médica, mesmo que exista um código internacional de doença na CID-11 para o burnout, ele não vai colocar, né? Ele não vai reconhecer. E aí que tá. Para esse profissional reconhecer outros adoecimentos, ele vai precisar fundamentar muito bem, mas ainda assim é mais difícil para essa pessoa, se ela tem outros diagnósticos e não tem o diagnóstico de burnout, por exemplo, de ter isso reconhecido. Então, é só essa ressalva que eu faço. Não estou falando mal de colegas de jeito nenhum, mas é porque eu recebo muitas queixas das pessoas que falam assim: eu acho que meu diagnóstico está errado, eu tenho isso, eu sei que eu tenho isso, mas o psiquiatra não quis colocar, ou ele não sabe muito bem falar, porque realmente é um fenômeno assim que está na mídia, né, mais recentemente, teve uma alteração, inclusive no CID-11 recente. Na faculdade de medicina a gente não tem nada sobre isso, né? A matéria de medicina do trabalho é bem superficial nesse aspecto, né? Então, eu entendo por que a situação é assim, mas eu não me sinto assim na obrigação de alertar quem está ouvindo de que precisa procurar realmente alguém que conheça do assunto, que entenda. Sabe? Ou se não entende, que tem essa predisposição assim de querer entender, de querer reconhecer, porque você pode precisar de laudo, você pode precisar de atestado, você pode precisar de assistência técnica, se é o caso de entrar na justiça, né, assistência técnico-pericial. Então, é importante pensar nesses aspectos. Agora, denúncia, onde que se pode fazer denúncia? Na própria organização, se ela tiver um canal de denúncia idôneo, né, um canal de denúncia confiável, seguro. Em muitos casos, as pessoas fazem denúncias e sentem que são retaliadas depois, sentem que a situação piora, ou sentem que nada é feito, que é um canal de denúncia pro forma, assim, sabe? Cartorial que está ali, mas que na verdade não existe uma preocupação genuína de cuidar, investigar e responsabilizar quem pratica assédio, né? Cuidar das vítimas, no caso, acolher essas vítimas e responsabilizar as pessoas que praticaram assédio. Então, se é o caso, aí talvez denunciar internamente não seja a melhor ideia do mundo. Aí, nesse caso, existe ainda a possibilidade de denunciar, talvez um conselho profissional, não sei, dependendo da situação. Por exemplo, se você está sofrendo assédio de um médico no hospital, de um outro farmacêutico, talvez caiba denunciar um conselho profissional. A OAB hoje já tem, né, já incluiu no estatuto
da OAB, o assédio como infração ética. Então, outro dia, uma conhecida minha, ela estava sendo assediada por um colega advogado, que eles estavam atuando no caso em lados opostos, ele estava ameaçando ela e ela ia, eu sugeri, né, que ela denunciasse ele perante a OAB. Então, assim, o CRM, o CRF, a OAB, a OAB já está mais adiantada nesse sentido, né, de ter o assédio como infração ética, mas mesmo os conselhos que não têm, eu entendo que podem atuar. Além do conselho, tem o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho, eles vão atuar em causas que, de alguma forma, atingem o coletivo. Então, é preciso demonstrar na denúncia que esse assédio, ele atinge mais pessoas, que ele tem um caráter ali mais coletivo, que é uma prática recorrente, que prejudica mais gente, porque se for algo entre duas pessoas, aí o Ministério Público não se envolve tanto, porque eles têm uma prerrogativa de atuar em casos em que se trata de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, e aí eles entendem que a pessoa tem que contratar um advogado e ela mesma buscar na justiça essa reparação. Mas em entendendo que seja uma prática que atinge mais pessoas, a denúncia pode ir para frente, eles vão precisar de provas, eles gostam que não seja anônima, mas se precisar ser anônima pode ser, mas o anonimato às vezes prejudica um pouco essa relação com os procuradores, né, de esclarecimento. E aí, entendendo que tem às vezes algumas audiências preliminares, entendendo que existe essa materialidade mesmo de algo que impacta o coletivo, pode ser instaurado um inquérito civil para que uma investigação maior seja feita, e a partir desse inquérito civil, isso pode, né, assim, chegar em uma ação civil pública ou até mesmo em um termo de ajustamento de conduta, onde a organização se compromete a mudar a sua conduta e ajustar o seu comportamento no que diz respeito ao assédio. Então, por exemplo, se a empresa não tem um canal de denúncia idôneo, isso é algo que pode ser denunciado, porque atinge muita gente. Então, assim, se acontece um assédio naquela organização, não tem nem como denunciar. Então, isso é algo que pode ser denunciado no Ministério Público e que o Ministério Público tende a levar adiante, no sentido de obrigar essa empresa a se adequar para que ela possa resolver os casos de assédio que apareçam internamente. O Ministério do Trabalho também é uma possibilidade, mas também tem esse viés mais coletivo de tentar atuar mais em questões que atingem mais pessoas por conta dos recursos públicos, dos recursos humanos que são muito escassos. A gente ficou 10 anos sem auditor fiscal do trabalho, então existe essa preocupação hoje de tentar fazer o melhor uso dos recursos possíveis e privilegiar e priorizar os assuntos que são tidos como mais sérios, como o trabalho infantil, né, trabalho em condições análogas a de escravo. Esse tipo de denúncia nunca deixa de ser atendida. E aí, no caso das denúncias de assédio, não é que elas não são, mas em muitos casos existe essa necessidade de priorizar o que atinge mais gente, o que é mais grave, o que tem mais evidência, né? Porque são muitas as denúncias que chegam. Então, eu acho que em termos de denúncia seria isso. É importante também, talvez, juntar provas, às vezes pagar uma hora de consulta com um advogado especialista no caso, para que ele oriente, para que você, enfim, saiba quais são as suas chances, para que você entenda também, às vezes, o que mais pode ser feito, o que mais de elemento probatório que você pode tentar colher, esse tipo de coisa. E também para, assim, às vezes tentar ter uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Se a empresa não emite, tentar que o sindicato emita essa CAT, tentar que o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que é o CEREST, emita essa CAT. É importante ter esse reconhecimento da doença ocupacional. Acaba sendo uma garantia para a pessoa, e isso aí é uma questão previdenciária, mas que repercute em termos de direitos trabalhistas. Chegar, por exemplo, numa ação na justiça tendo o adoecimento ocupacional reconhecido é diferente, já lá perante o juiz do trabalho. Foi logo que eu imaginei, por isso que eu te perguntei como fazer essa associação, né, até para a pessoa já ir com esses documentos. Isso facilita muito na hora do processo em si, né, e também do julgamento. E só para esclarecer, nós do Conselho também temos no Código de Ética, já é previsto há muito tempo, então qualquer assédio que o farmacêutico tiver, né, de um colega de profissão, é só denunciar. Temos o nosso canal de ouvidoria, fica tranquilo, pode ser feito de forma anônima ou pode também não ser, fica a critério da pessoa, e nós damos encaminhamentos como qualquer denúncia que é recebida via ouvidoria. Então, você farmacêutico que acha que está sofrendo assédio de outro profissional farmacêutico, pode sim denunciar no conselho. E para a gente encerrar, que eu sei que a gente está extrapolando a doutora Luciana, assim, mas está muito gostosa essa conversa, aprendendo muito com ela. O que aquele gestor pode criar no seu ambiente para diminuir todas essas questões de assédio? Qual é o tipo de ambiente de trabalho que seria o ideal
para a gente ter o menor índice de assédio no local? Bom, algo que previne muito as situações de assédio é o fortalecimento do coletivo. Um trabalho aí do gestor no sentido de fortalecer aquela equipe, fortalecer aquele grupo, fazer com que as pessoas possam, consigam e queiram colaborar entre si. Então, toda vez que tem favoritismo, toda vez que tem comparação, tudo isso acaba minando o coletivo, acaba atrapalhando o coletivo. E aí isso não é só ruim em termos de que pode surgir assédio entre ali duas pessoas, podem ser colegas, podem ser chefe, subordinado, às vezes até o contrário, né? Às vezes o chefe pode ser assediado também pelos subordinados. Então, investir nas relações, investir, enfim, encontros fora do ambiente de trabalho, esse tipo, investir em capacitação, investir em conscientização, trabalhar a comunicação não violenta, pedidos de desculpas, às vezes, que precisam acontecer, estimular isso, fazer as pessoas entenderem que não tem problema pedir desculpa, que não é uma falha, que, pelo contrário, é um ato de coragem. E valorizar também as pessoas na sua individualidade, isso é muito importante, eu acho, o gestor fazer. Eu vejo, assim, que hoje em dia tem um perfil que ele é mais valorizado no mundo corporativo, de um modo geral, né? Em qualquer ambiente de trabalho, que é aquela pessoa que entrega, aquela pessoa que ela chega ali no horário, ela faz o que ela tem que fazer, ela é boa de bater meta e etc., mas ela não é tão forte no que diz respeito ao interpessoal. Ela faz o dela, ela não para ajudar ninguém, ela não tem tempo, porque ela não pode, porque é isso, porque ela tem que fazer, e dá muito certo. E aí você tem algumas pessoas que são aquelas pessoas que às vezes estão ali, se atrasam, né? Assim, tem questões sobre elas, né? Sobre o comportamento delas no trabalho, mas elas são pessoas que estão sempre alegres, que lembram do aniversário de todo mundo, que fazem festa, que param às vezes o que elas estão fazendo para ajudar uma outra pessoa, que se preocupam ali com o cliente, se é o cliente dela, ótimo, se não é o cliente dela, ela atende também, ela ajuda. Então, assim, essas pessoas, elas são importantes no ambiente de trabalho. E essa coisa né, da avaliação individual de desempenho tende a tirar essas pessoas do ambiente de trabalho e colocar só aquele tipo de pessoa que é mais focada no individual, mais focada nas metas, e aí o que acontece? Você acaba tendo um ambiente de trabalho com pessoas muito parecidas, muito individualistas, e um coletivo que é inexistente praticamente. Então, isso aí é um prato cheio para assédio, é um prato cheio para que você tenha um ambiente de trabalho tóxico, em que a pessoa sente que ela não pode errar, que ela não pode fraquejar em nenhum momento, que vai ter alguém para falar, para apontar o dedo, sabe? Para dizer que ela não fez, ela começa a ter aquela pressão também que ela tem que acertar sempre, que ela tem que ter um desempenho excelente sempre, sabe? Porque não tem assim, não tem comparação. Todo mundo ali é muito bom, todo mundo ali é ótimo na meta. Então fica uma coisa que ela é exageradamente competitiva e isso não é sustentável nem para os fortes, nem para os que aparentemente, sabe, performam e dão conta. E eu falo que eu sou exatamente esse tipo de pessoa, assim, que tem dificuldade com horário, porque eu tenho TDAH, então, para mim, assim, quando eu estava fazendo estágio no hospital, eu chegava no horário, mas, nossa, eram vários despertadores, era realmente muito difícil, né? Para eu entrar às 5 horas da manhã lá no hospital, era longe da minha casa, era realmente um esforço muito grande, né? E aquilo me cansava muito. Mas eu sou essa pessoa cooperativa, que acolhe os outros, que se importa com os problemas dos outros, que quer ajudar todo mundo, que para o que está fazendo para ir lá ajudar outras pessoas. E não é à toa que eu acabei não ficando no mundo corporativo. Eu comecei no mercado financeiro, eu trabalhei em consultoria, depois eu trabalhei numa boutique de fusões e aquisições. E aí hoje eu faço o que eu faço, porque para fazer o que eu faço, o meu perfil ele é super adequado. Mas a gente precisa de pessoas como eu também nas farmácias, nas empresas, em todos os lugares. Porque senão a gente não vai ter saúde mental. A gente vai ter sempre um coletivo fraco, pessoas muito competitivas, querendo ir ao extremo para poder dar conta e, no final, saindo por adoecimento. Incrível, incrível teu conhecimento, teu carisma, tua empatia. E eu acho que você acaba fechando assim com chave de ouro, né? Porque cada pessoa tem suas qualidades, né? E a gente muitas vezes a gente fica lutando contra o que a gente acha que não é uma qualidade, que o mundo exige uma outra forma e não consegue incorporar aquilo, seus pontos positivos. Eu acho que a gente olhar o ser humano e tirar o melhor dele e a gente trabalhar com isso é onde a gente cria realmente uma equipe com as suas diferenças, e isso faz com que fortaleça próprio mesmo o local de trabalho. Então, eu só tenho que agradecer, pedir para que todos sigam seu perfil, que estejam aí atentos e que olhem para isso com cuidado, porque eu acho que o autoconhecimento
você se conhecendo e conhecendo o local onde você trabalha, você pode se prevenir de muitas coisas e cuidar de si, né? E ser feliz, eu acho que é o principal objetivo nosso aqui. Então, deixa aí para você dar sua mensagem, falar novamente da sua área, do seu Instagram, de todo o perfil que você criou sobre isso. Eu sou uma das seguidoras e sugiro a todos que sigam você, porque é muito bom. E agradecer novamente em nome da diretoria o seu carinho, o seu tempo aí para conversar conosco. Ah, tá bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo, doutora Daniele. Uma alegria estar com vocês e falar para esse público, né, dos farmacêuticos, das farmacêuticas, em sua grande maioria. Eu queria convidar todos para lerem o meu livro. Meu livro, ele está à venda na Amazon, ele está à venda no link da bio do meu perfil. Ele trata de uma forma muito mais completa e profunda desses assuntos que a gente falou aqui. Ele traz realmente uma grande compreensão para os fenômenos relacionados ao mundo do trabalho, né, nos dias de hoje. E eu costumo dizer que ele é um livro que ele é muito bom e muito curativo para quem adoeceu no trabalho também. Quando eu lancei esse livro, o tema dele era considerado exótico. Só vendia para médico, médico perito, advogado trabalhista, e mesmo assim poucos, os que tinham interesse nesse assunto. Depois, assim, muita gente começou a querer, outros profissionais, e hoje eu vejo que o público, que é leigo, que às vezes não é especialista em nada relacionado a trabalho, apenas trabalhava numa empresa e teve um burnout, por exemplo, gosta de ler e, ao ler, tem ali um efeito curativo de entender o que aconteceu, de entender por que adoeceu, de entender que não teve culpa, de entender que não é ali algo inventado, que é algo da cabeça, sabe? Assim, eu recomendo que todo mundo que tem interesse nesse assunto, e até quem não tem, mas acha que poderia ter, que deem uma olhada no meu livro, que leiam o meu livro, porque ele realmente se tornou aí um clássico, né? Uma referência dentro de saúde ocupacional, no direito do trabalho. Ele tem mais de 500 citações, decisões judiciais, teses de doutorado, não só no Brasil, mas no exterior, pareceres do Ministério Público. Está na 3ª edição agora com o selo AssedioNet, que é como se fosse uma editora que eu criei. Então, convido todo mundo para prestigiar a obra, também para seguir o meu perfil no Instagram, AssedioNet. Eu tenho, assim, muita vontade de fazer outras coisas a partir do perfil, de ter realmente algum tipo de serviço, de ter mais ajuda. Já pensei, né, em canais de denúncia, já pensei em comunidades de apoio, mas não é fácil estruturar tudo isso, ainda mais estando grávida do 3º filho. Mas, assim, eu convido vocês para acompanharem lá e para verem, né, um perfil que está crescendo e, obviamente, né, se eu conseguir achar as parcerias certas, pode ser que tenham novidades aí no futuro, talvez no ano que vem, talvez no outro, mas eu sempre tento postar informação de qualidade. Não é um perfil industrial, não tem, assim, uma grande agência por trás, agora que eu estou começando a conversar com algumas agências, mas tem o meu conhecimento, né? Tem, às vezes, cortes meus de entrevista, às vezes eu falo de alguns assuntos. Então, tem esse caráter ainda, assim, de ser uma coisa bem raiz, uma informação rica, né, de qualidade, que às vezes não está em outros lugares, né? Às vezes eu leio, às vezes, reportagem, ou às vezes eu vejo na televisão pessoas falando das situações, ou de assédio, ou de saúde mental, às vezes com muito menos profundidade do que eu poderia falar. Então, assim, essa foi a razão pela qual eu fui para o Instagram. Relutei muito, porque tinha aquela coisa, né, do acadêmico, nossa, Instagram, redes sociais, será que isso é para mim mesmo? Mas hoje eu estou convencida que eu preciso ocupar os espaços, que eu preciso ser mais lida, mais vista, mais ouvida, porque eu tenho realmente muita bagagem nesse tema, são 15 anos já tratando do assunto, né? Vivi, fiscalizei, cuido das pessoas hoje, né? Estudei do ponto de vista acadêmico, educação também, conscientização é algo que eu faço faz tempo, então eu acho que eu preciso realmente de ajuda nesse sentido, né? De pessoas que propaguem o meu trabalho, que falem de mim por aí e que me acompanhem nas redes, tá bom, gente? Então é isso, queria deixar um grande agradecimento pelo convite e, enfim, seguimos, né? Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Com certeza, e pode contar com o Conselho como seu parceiro e todos os farmacêuticos que agora eu tenho certeza que vai começar a admirar. Obrigada, doutora Luciana, pelo trabalho, novamente por levar essa mensagem, por todo o carinho. Até mais.